Olá, meu nome é Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou falar sobre o meu livro Música e Mistério, o divino, o profano e a busca pela verdade além das notas. Esse é o título do livro que eu estou lançando agora, e para quem quiser, já tem um e-book gratuito para você baixar no site musicaemistério.com. Mas o que é a busca da verdade além das notas? E mais filosófico ainda seria perguntar para você o que é a verdade, né? Quem nunca pensou sobre isso? Mesmo porque você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, e os seus amigos, nossos amigos ao nosso redor, têm a verdade de cada um deles, né? E quer saber de uma coisa? Deus também tem a verdade dele, e ele revelou a verdade dele na palavra. O filho dele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ah, Márcio, mas peraí, eu não acredito em Deus, não acredito nesse negócio de Bíblia. E música pra mim é só entretenimento, só quero saber do som, da curtição. Não tem nada a ver esse negócio de mundo espiritual, será? Tudo bem, eu posso até respeitar a sua opinião. Mas uma coisa você não pode negar de jeito nenhum: que música afeta a sua alma. E se afeta a sua alma como sendo algo imaterial, você há de convir comigo que existe uma fonte imaterial de onde vem aquela música que você ouve. Isso é um fato e não tem como eu ou você negar isso. A música, ela afeta suas emoções, afeta o seu astral, como dizem algumas pessoas, né? Então é fato de que existem aqueles que preferem uma música calma. Outros que preferem adrenalina que uma música mais agitada pode dar a ouvir aquele estilo de música, né? Por que será que as academias, mundo afora, não tocam música clássica? Mas elas tocam música de alto impacto. E a resposta é óbvia. Por quê? Porque afeta o cérebro, que estimula as pessoas a se exercitar. E da mesma forma, se você gosta de parar para meditar na vida ou pensar em alguma coisa, dificilmente você vai colocar uma música de alto impacto. Você já foi em algum spa, relaxar o corpo, aquele lugar, aquele ambiente, e tá ouvindo lá um Van Halen, tá ouvindo lá Metallica, tá ouvindo lá Pisadinha Nordestina? Claro que não. Por quê? Porque ali você precisa de uma música que vai te ajudar a relaxar. Para que você possa fazer a massagem, você está ali num relaxamento, num estado de espírito que te permita um relaxamento profundo do seu corpo e da sua alma. E percebe que nesse exemplo do spa fica absolutamente claro que começa na audição da música, no ambiente, no relaxamento da sua alma, que afeta o seu corpo e as suas emoções. Esse livro é fruto de 30 anos de estudo e experiência, e eu levei cerca de 2 anos escrevendo o texto que juntos somam quase 500 páginas em 15 capítulos. E foi com uma alegria enorme que eu tive a honra e o privilégio de ser prefaciado por um dos maiores nomes da música cristã mundial de todos os tempos, o Dr. Ron Kenoly, que eu tenho o enorme privilégio de chamá-lo de amigo e mentor em música cristã e, por que não, no estudo bíblico nesse tema. E ele fez a enorme bondade de escrever o prefácio do meu livro. Mas eu quis fazer esse vídeo para você, não para me gabar de absolutamente nada do que eu escrevi, mas para me certificar de que, se você for um futuro leitor desse livro, você entenda que ali dentro não existe achismo de um crente maluco ortodoxo. Não tem encheção de linguiça, balela religiosa, preconceito religioso, ou mesmo um preconceito de um estilo de música que eu goste em detrimento a qualquer outro estilo de música que eu não me identifique. Eu sou isento nesse sentido. Eu não escrevi nenhuma linha falando mal de nenhum artista na história da música. Quem me conhece aqui sabe que eu não faço isso nos meus vídeos, e eu tampouco não faria isso no meu livro. Eu quero que você tenha certeza absoluta de que existe uma pesquisa muito profunda e extensa em diversos campos do conhecimento. Por exemplo, história, arqueologia, antropologia, ciência, medicina, teologia, biografia de bandas, inúmeros vídeos, inúmeros sites que eu pesquisei. E ó, eu tenho que dizer uma coisa para você.
Ao longo desses anos todos, eu fui colecionando e comprei um monte de livros sobre música, e depois de vasculhar muito o mercado, e olha que sou rato de internet nesse assunto, eu confesso que eu nunca tinha achado um livro, tá, que pudesse condensar em um mesmo conjunto de texto, um mesmo livro, uma abrangência desses campos, desses diferentes campos do conhecimento humano sobre música. E foi aí que nasceu a ideia do livro Música e Mistério. E eu tenho absoluta certeza de que, número um, o fato de ter escrito esse livro, eu não me torno o dono da verdade no tema, muito pelo contrário, eu estou oferecendo ao público, eu estou oferecendo para você uma perspectiva bíblica de um músico cristão, de alguém que tem experiência de 30 anos, que estudou profundamente o assunto, e depois de você ler isso aí, se achar que não tem nada a ver, segue tua vida, meu amigo. Ou então, esse livro vai transformar a tua história e você nunca mais vai ouvir música da mesma maneira. Mas eu quis fazer esse vídeo, tá, para contar um pouquinho dos bastidores de que foi escrever esse livro, para que isso seja uma forma de inspirar você na sua busca pela verdade, além das notas, enquanto você lê esse livro, né? Por isso que eu quero compartilhar com você um segredo que eu aprendi ao longo dos anos, comprando livros e vasculhando a internet. E eu acho que essa é uma dica muito, muito valiosa. Sempre que você for comprar um livro, dá uma olhada na biografia que o autor compartilha no fim do livro. Essa é uma daquelas páginas que as pessoas não prestam muita atenção, mas a bibliografia de um livro de pesquisa talvez seja tão importante quanto o conteúdo do livro em si. Sabe por quê? Porque quando você lê a biografia e você tem um vislumbre da extensão da pesquisa que foi feita pelo autor para escrever aquele livro, você tem mais ou menos um vislumbre da profundidade que aquele livro vai te trazer de conhecimento. Óbvio que no campo de livros de pesquisa, como é esse caso, é quase que é mandatório que uma pesquisa seja bastante extensa. E existe uma pesquisa extensa e existe experiência no campo. Então, só a bibliografia nesse livro são mais de 100 livros que eu compilei, e foi uma loucura. Mas eu fiz questão de categorizar os livros embaixo de cada um dos campos do conhecimento que eu estudei. Ciência, antropologia, história, arqueologia, ocultismo, porque faz parte desse livro eu apresentar e descortinar o que existe no mundo espiritual, principalmente sobre a ótica do ocultismo. Deixa eu te dar um exemplo do que foi os bastidores de escrever esse livro, em se tratando de experiência, tá? No capítulo 3, que eu falo sobre a origem do som e o reino de Deus, né, aconteceu algo muito interessante. Para quem não sabe, eu trabalhei como engenheiro de som aqui nos Estados Unidos, engenheiro de áudio, né, em estúdio de gravação, e uma das minhas práticas habituais de exercício cerebral para desenvolver a minha habilidade auditiva era, sempre que eu chegava em um ambiente, eu forçava o meu cérebro a tentar distinguir quantos tipos de sons diferentes eu era capaz de identificar naquele local. Passaram-se muitos anos, eu deixei de trabalhar com isso, trabalhei em outra área, com negócios imobiliários aqui em Orlando, mas eu mantive essa mania de forçar o meu cérebro a tentar discernir os sons dos ambientes. É uma mania, vou fazer o que eu gosto. Em um passado recente, a nossa família, nós 5 viajamos aí para um hotel no meio de uma floresta no interior da Costa Rica. E de manhã bem cedo, eu lembro que eu levantei para escrever, né? Porque eu escrevi esse livro inteiro no iPhone. Então eu fui escrever e fui me deitar na varanda. Ali tinha uma rede maravilhosa e tinha um caminho que dava para uma piscina que estava escondida, uma piscina aquecida que tinha uma vista deslumbrante para a floresta, né? Dá uma olhada nisso aí. A parte de trás, que tem essa sala de estar, com essa magnífica rede. E aquele caminho ali, ó, nos leva para um local secreto. Olha a floresta. No meio da floresta, aqui embaixo, passa um riacho. Então esse barulhinho de água vocês estão ouvindo
Maravilhoso, eles não fecham essa água. Olha, porque chega aqui à noite, gente. Olha isso. Tem essa piscina de água aquecida com fundo infinito. Água aquecida mesmo. E você curte o visual deste local. Lá embaixo, vocês conseguem ver? Vamos ver essas folhas aqui, dá pra ver. Lá embaixo. E aqui é a piscininha, né? Vou andar aqui em volta, cuidado para não escorregar, para não cair, né? Ó que lugar espetacular. E aí eu lembro que nesse dia eu peguei o iPhone para escrever esse trecho do livro, esse capítulo, e instantaneamente parece que o meu cérebro já começou a separar os sons daquele lugar, né? Era tanto som que eu travei, né? Minha cabeça pirou. Tem até um tucano que eu vou mostrar aí, que eu menciono no livro, é esse tucano aí dessa foto. E naquele local, ali naquela rede, o Senhor me visitou e falou comigo o seguinte: filho, para de escrever um pouco e ouça a minha criação. E eu parei de escrever e fiquei ouvindo aquela sinfonia que estava rolando ali naquela hora, né? E eu não conseguia, meu cérebro pirou, porque era tanto som que eu não conseguia discernir mais quantos eram. E foi ali que Deus falou profundamente no meu coração. E foi ali que toda a inspiração para esse capítulo nasceu. E a presença de Deus ali foi tão gloriosa que eu tive a compreensão do que o Senhor queria que eu escrevesse nesse capítulo para você. E Deus me revelou ali um mistério sobre o propósito da criação do som. E esse capítulo, ele desvenda esse propósito. E como eu falei já no início desse vídeo, a gente sabe que música afeta a nossa alma, né? Eu tinha vários livros que diziam isso, mas eu não tinha... Comprei por curiosidade, mas sabe aquela coisa, eu nunca parei realmente para ir a fundo, muito embora eu sabia, que legal, tal, mas nunca parei realmente para mergulhar a fundo nisso, né? E quando eu estava montando a espinha dorsal do que seria esse livro, ou seja, os capítulos, né, eu cheguei nesse tema de música e o cérebro humano. E quando eu cheguei nesse tema, eu me deparei com uma parede intelectual, né? Eu falei: Jesus, o que eu vou escrever aqui? E comecei a orar, comecei a pedir ao Senhor: Senhor, me dá discernimento, o que eu vou escrever aqui? Me ajuda. E eu lembro que numa madrugada o Senhor me despertou. Eu lembro porque eu vi o horário, eram 4 horas da manhã, e eu ouvi o Senhor falar no meu coração. Ele falou uma frase assim: Márcio, ele me chamou de Márcio, dessa vez não foi filho, foi Márcio. E ele falou assim: estude sobre memória cognitiva em música. Quando ele falou isso, eu tomei um susto, né? Uau, como assim? E aí eu perguntei: Senhor, como é? Repete aí, Senhor, repete aí, porque eu vou ter que escrever isso. Aí ele repetiu: estude memória cognitiva em música. Eu já tinha ouvido falar do termo cognição, já tinha lido a respeito, mas eu nunca tinha associado memória cognitiva em música. Nunca tinha colocado os três juntos, né? Eu travei. Comecei uma busca frenética de livros, pesquisas, autores, comprei livros absolutamente maravilhosos. Achei um desses livros aqui em algum canto. Simplesmente maravilhosos, fascinantes. Assisti vídeos, assisti palestras, li documentos, etc. E fui montando um arsenal de informação, né? E eu lembro que eu parei de escrever o livro, e eu demorei pelo menos uns 2 meses só estudando profundamente, pesquisando, antes de eu sequer escrever qualquer sílaba que contém no livro hoje. Só depois que eu tinha o entendimento e a direção de Deus de como escrever e o que escrever, que eu iniciei então
o processo de realmente escrever o texto. E o mais incrível foi que quanto mais eu escrevia, né, e o processo de escrever, mais eu percebia que o Senhor queria me mostrar. E mais eu encontrava as respostas nos livros para as perguntas que eu sempre tive, que eu sei que muito provavelmente muitos leitores têm, inclusive você. Como por exemplo, como é que eu posso lembrar de emoções tão antigas quando eu ouço uma música? Como o som pode criar um comportamento que a mente racional talvez jamais fizesse aquela coisa, né? Como é que a música pode me levar a um comportamento tão maluco em certos contextos? E eu lembro que eu fiz uma live com o Lamartine, né, falando sobre isso, e foi aí que eu recebi testemunhos de pessoas que corroboravam com o que eu estava estudando. E isso me incentivou ainda mais a estudar e pesquisar para chegar no ponto de escrever para você. E eu lembro de alguns testemunhos, por exemplo, uma mulher casada confessou ter ouvido uma música antiga da época que ela namorava. Então ela teve o desejo de procurar aquele antigo namorado, o que culminou com a traição. E posteriormente o marido descobriu e o casamento acabou. Outra jovem me escreveu confessando que ela costumava ouvir uma determinada artista e tinha uma profunda depressão e sensação de morte. Ela tinha um desejo de acabar com a própria vida. E depois que ela assistiu aquela live, ela simplesmente apagou um monte de música, deixou de ouvir aquela cantora e milagrosamente ela melhorou. Milagrosamente ela saiu daquela depressão, milagrosamente ela saiu daquele contexto da alma dela à toa. Ou foi mera coincidência, ou música não tem nada a ver? Alguma coisa foi depositada na alma dela que conforme ela parou de alimentar a sua alma com aquilo, ela foi curada. Por um outro lado, quantos testemunhos de cura e libertação de sentimentos nocivos eu recebi de pessoas falando que simplesmente depois de elas pararem de ouvir ou deletarem o playlist, elas simplesmente se sentiram melhor. Né? Teve uma menina que confessou ter apagado mais de 400 músicas. E isso virou a chave na mente dela. E ela passou a ter uma alma mais leve. Gente, eu recebo mensagens literalmente toda semana. Todos os dias, praticamente, eu recebo mensagens de pessoas testemunhando que assistiram aos vídeos, que pararam de ouvir músicas consideradas profanas, segundo as escrituras, ou pessoas que nem desfrutam da mesma fé cristã, mas que entendem o que eu estou falando e que sentem que depois que pararam de ouvir, realmente mudaram. Eu recebi uma mensagem hoje, de uma amiga da escola, que ela falou: Márcio, eu não desfruto da sua fé, mas você tem razão no que você está falando. Então o que eu estou escrevendo nesse livro não é balela para você simplesmente ignorar. Leia, mergulhe, pesquise. Sabe, quantas pessoas estão cansadas de ver seus cônjuges na tríade futebol, churrasco, bebida, pagode e os maridos chegando alcoolizados, agressivos, em muitos casos violentos, longe de Deus, distantes de uma presença do Senhor e indesejosos de ter qualquer tipo de relacionamento com o Pai. Eu orava quase que desesperadamente: Senhor, como é que isso acontece no cérebro humano? Senhor, o Senhor criou o cérebro humano. Como é que isso acontece? Como é que a ciência explica? O que acontece no mundo espiritual? Me ajuda, me revela. Senhor, me ajuda a descortinar o mundo espiritual por detrás das músicas. Essa era a minha oração. E quantas vidas estão sendo destruídas? E foi então que o Senhor foi abrindo a minha mente para entender como acontece isso no mundo espiritual. Como acontece por detrás das músicas que você ouve, que influenciam no seu cérebro de tal forma que é nítido que existe uma destruição do ser humano, que é nítido que existe uma guerra, uma batalha pela alma do ser humano. E para terminar esse vídeo eu quero compartilhar uma coisa muito legal que eu decidi fazer nesse livro. Era um sonho e Deus concedeu uma maneira de eu fazer. E o livro conterá cerca de 40 pontos de conexão externo com o meu canal de YouTube. Ou seja, eu mapeei no texto de todo o livro
alguns locais específicos que você, leitor, vai poder se aprofundar ainda mais naquilo que está sendo dito, clicar no QR Code e ir visitar o meu canal do YouTube para se aprofundar ainda mais. Eu nunca tive um livro dessa forma e eu achei que seria muito bacana poder linkar o conteúdo do canal com o livro. Então, eu acho que o Senhor tem um propósito, eu acho que o nosso Deus tem um grande propósito na vida de quem lê essa obra. Um propósito de transformação, de cura, de renovação, de entendimento do mundo espiritual. Eu não quero te convencer de nada, sabe? Mas eu ouço a dizer o seguinte: qualquer leitor que realmente se propor a ler de coração e mente aberta, certamente vai ter a possibilidade de conhecer a verdade além das notas. E mesmo assim, o que você vai fazer com isso, depois de conhecer a verdade, é com você e Deus. Visita o site musicaemistério.com. Ali você pode baixar o e-book gratuitamente e depois, se você desejar, você pode comprar o livro na loja digital. Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas o livro será vendido em 4 formatos. O primeiro deles vai ser o digital. Depois eu vou ter os livros de capa dura e a capa normal, e eu vou ter também a forma de áudio. E o livro impresso ele vai ser distribuído de 2 maneiras. Na Amazon, para quem quiser comprar, ele vai ser um print on demand. Então, se você está fora do Brasil, aqui nos Estados Unidos, na Europa, América Central e outros lugares do mundo, compre pela Amazon, ok? Se você estiver no Brasil, não compre pela Amazon. E o porquê que eu falo isso? Porque você vai pagar um valor absurdo de importação. Não compre pela Amazon. Eu já estou em negociações adiantadas com uma empresa específica no Brasil que vai imprimir o livro, que eu tenho um contrato de exclusividade e essa empresa vai vender o livro no Brasil. Então, muito em breve isso vai estar no site Música e Mistério e como eu falei, em primeiro lugar eu vou vender o digital e depois o resto, tá? Então, dependendo da época que você assistir esse vídeo, talvez ainda não tenha todas as versões disponibilizadas, mas tenha certeza que eu estou trabalhando para elas existirem, tá bom? Ah, tem outra coisa, o livro também vai existir em inglês e em espanhol muito em breve, já estou trabalhando também na tradução. Baixe o e-book gratuito, leia, seja um coparticipante comigo, divulgue para os seus amigos, dê de presente, olha, fala para o teu pastor, fala para o pessoal da música na tua igreja. Se você é uma pessoa que gosta de música e quer presentear alguém, dá a versão digital enquanto não vem escrita. E olha, eu fiz esse livro com muito carinho e eu dediquei ao Senhor e eu dediquei a você que está em busca pela verdade além das notas, tá bom? Então eu espero que você goste, espero que você tenha curtido esse vídeo. Escreve seu comentário aqui embaixo do vídeo, se inscreva no canal, clica no sininho de notificação. E eu vou pedir para você divulgar esse vídeo, para você espalhar esse vídeo para quem gosta de música, para o pastor da sua igreja, para os músicos da sua igreja, para o líder de louvor, para o coral, para os coralistas, para quem canta, para quem quer cantar, para quem gosta de música, para quem está estudando, para quem está depressivo, para quem está com tristeza. Vai que tá um playlist, vai que a playlist é a resposta, vai que a playlist precisa ser deletada e mudar. Deus tem tanta coisa para revelar e eu tenho certeza que esse livro vai ser um instrumento nas suas mãos para abençoar a vida dos irmãos, para abençoar a vida de alguém que está em busca pela verdade além das notas. É isso aí, um grande abraço e até o próximo.